queridos irmãos, queridas irmãs, que nos acompanham aqui pelo canal do Centro Cristão Espírita Zico Horta, nessa plataforma do YouTube. Mais uma vez estamos aqui agradecendo a oportunidade que nos é concedida e vamos trazer para vocês a Evangelho Terapia da semana, rogando ao Mestre amado o amparo e, acima de tudo, agradecendo o imensurável amor que tem por cada um de nós. Que assim seja. Abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo antecipadamente aqui, no seu capítulo de número 24, que tem como título A Candeia debaixo do Alqueire. E nós vamos ler aqui o item 5, relacionado ao tema Candeia sob o Alqueire, porque fala Jesus por parábolas. E diz Kardec, discorre Kardec, aqui no item 5, com relação ao seguinte: se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo, com o intento de o dominarem. São esses os que, verdadeiramente, colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que os homens ainda não podem compreender lhes será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então é muito interessante, que Jesus fala que não se deve colocar o alqueire debaixo da mesa, não se deve se esconder a luz. E aí nós vamos entender que a mensagem de Jesus trazia uma luz nova já à sua época, um entendimento diferenciado da vida, das coisas ao nosso redor. E atualmente não se faz diferente. Hoje estamos nós aqui abraçando a doutrina espírita. Nova luz, mais esclarecida, se faz ao nosso redor. Nós, como diz aqui Kardec, temos o avanço da ciência, temos o nosso avanço, nosso desenvolvimento intelecto, moral, e, conseguintemente, nós temos a possibilidade de ter a compreensão um pouco mais esclarecida, um pouco mais estendida de determinados fatos. Entretanto, temos que entender que nossos irmãos de jornada também merecem isso, também merecem essa luz. Mas, de forma alguma, temos nós que converter os nossos irmãos de caminhada ao Espiritismo. Não é essa a intenção. Bezerra de Menezes, no livro Seara Bendita, fala que o Espiritismo não precisa de adeptos. O Espiritismo tem como objetivo trazer o esclarecimento, o consolo, trazer a orientação necessária aos espíritos. Então, nós vamos entender aqui que estamos tendo, nós, de nossa parte, essa possibilidade de um esclarecimento. Talvez hoje, o nosso amadurecimento intelectual e, principalmente, o amadurecimento moral que já tenhamos, nos possibilitam ter acesso a informações diferenciadas de outros irmãos nossos. Não privilegiadas, mas diferenciadas, uma forma diferente de analisar fatos, coisas a nós próprios. Entretanto, isso não quer dizer que sejamos, como dissemos aqui, detentores de um certo privilégio. Muito pelo contrário. Temos que entender que se estamos recebendo em maior grau, nos será cobrado também em maior grau as responsabilidades pelos gestos, pelos atos, pelas atitudes que tenhamos na nossa vida. Entretanto, nós temos hoje já a possibilidade, por meio da fé raciocinada, de entender outros aspectos de nós próprios, daqueles que nos cercam, entender a própria vida em si. E podemos contribuir de alguma forma com isso aos nossos irmãos de jornada. Como dissemos aqui, não que venhamos a convertê-los ao Espiritismo, mas que aquilo que já
é esclarecimento para nós, possa de alguma forma contribuir no esclarecimento desses outros irmãos. Lembrando aqui, como Kardec fala, né, que somente em mundos mais adiantados, em que o espírito tiver se purificado, poderá ter um entendimento pleno, aprofundado, mais agigantado dos famosos mistérios de Deus, dos mistérios do universo, se assim podemos dizer. Mas no momento oportuno, ainda na Terra, como coloca Kardec, nos encontramos em pleno nevoeiro. Então, em virtude da nossa limitação moral, em virtude da nossa limitação intelectual, nós temos uma compreensão ainda muito limitada, muito vaga das coisas, já mais esclarecida que mesmo no passado do nosso próprio planeta, mais esclarecida do que no nosso passado individual em outros processos encarnatórios. Mas estamos sempre nos aprimorando. E essa luz que venhamos a adquirir para nós, devemos, de alguma forma, buscar fazer com que ela se faça no ambiente ao redor, trazendo uma orientação, um auxílio aos nossos irmãos de caminhada, já que nós estamos buscando esse auxílio e estamos sendo auxiliados. André, como vamos fazer isso então? Nós podemos trazer uma palavra de consolo, trazer uma colocação da espiritualidade, sem mesmo dizer que seja uma colocação da espiritualidade. Trabalhei com uma certa feita com uma companheira nossa, né, de atividades espíritas aqui da cidade de Barra Mansa, e que ela eventualmente sempre colocava nas suas provas, trazia para os conselhos de classe, às vezes colocava lá, as pessoas achavam bonito e copiavam, botavam na secretaria, frases da literatura espírita. Ela simplesmente lançava a frase, não colocava o autor, mas estava ali, de certa forma, por meio daquela frase, daquelas colocações em que ela fazia, como disse eu, né, em provas que ela trazia aos alunos, em frases que ela colocava na sala dos professores, de certa forma, divulgando os ensinamentos da espiritualidade, esclarecendo, possibilitando aos nossos irmãos de caminhada terrestre, talvez naquela frase, trazer para si uma reflexão diferenciada, trazer para si uma observação de si próprio, do mundo que nos rodeia, de uma forma com outro prisma, por outro aspecto. Então é muito interessante isso. Ela não colocava autor, ela não forçava as pessoas a se sentirem espíritas, simplesmente lançava lá a semente. Então, é uma forma de nós estarmos trazendo um certo esclarecimento, esclarecimento esse que estamos buscando, também aos nossos irmãos de caminhada. E muitas das vezes, se tivermos a sensibilidade, vamos encontrar grandiosos esclarecimentos em irmãos nossos, por exemplo, de outros segmentos religiosos. Uma fala colocada por um pastor, uma colocação feita por um padre, talvez nos toque, talvez nos faça refletir, porque o importante aqui é entendermos que a luz do Evangelho de Jesus, independente do segmento religioso, está se propagando e contribuindo ao amadurecimento da consciência do espírito, ao amadurecimento do indivíduo, independente aqui do segmento religioso. Então, é não colocarmos essa luz do Evangelho de Jesus, essa luz das orientações evangélicas, debaixo do alqueire, de forma escondida. Não vamos achar que somos detentores de um conhecimento e que esse conhecimento deve ficar exclusivamente para nós, sem propagarmos isso àqueles que estão ao nosso redor. Não é esse o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus é exatamente que nós venhamos a divulgar o seu evangelho, independente do segmento religioso. E, obviamente, ainda estamos longe de uma compreensão plena desse evangelho, por conta, como dissemos aqui, da categoria ainda do nosso planeta, por conta da nossa categoria de espíritos. Entretanto, vamos entender aqui a grandiosidade que temos em mão da mensagem de Jesus, a grandiosidade que temos em mão dos esclarecimentos dos amigos da espiritualidade, que vêm, às vezes, nos induzir, nos intuir, para que nós venhamos a falar algo com alguém, para que nós venhamos a trazer uma orientação para alguém. Façamos isso. Se a orientação ela é pertinente, se ela tem o objetivo de contribuir no amadurecimento daquela pessoa, na solução de um problema íntimo, de uma situação conflitante pela qual ela está passando, vamos fazer isso. Estaremos contribuindo com aquela pessoa, sem dizer a quem, sem dizer o porquê.
Recordo-me aqui, né, de um amigo nosso médium, né, de um segmento espiritualista, não é nem um segmento espírita, em que ele recebia as intuições da espiritualidade. Médium muito preparado, médium muito estudioso, muito dedicado, e recebia as intuições da espiritualidade. E certa feita, um amigo dele de trabalho estava com uma problemática pessoal muito grande. E ele, por gostar muito daquela pessoa, se sentia comovido com a situação dela, nas suas preces pedia o amparo. E certa feita veio a orientação dos amigos espirituais. Ele ouviu, né, aquela voz que bate mais do que nos ouvidos, mas na própria consciência, e veio a orientação do que ele deveria falar, de qual a posição ele poderia indicar para aquela pessoa. E o mais interessante é que a espiritualidade falou: se ele perguntar para você se a sua opinião é a sua, se você disser, pode dizer que é, se você quiser, pode dizer que é a sua. Se você não quiser, diz somente que um amigo falou para você isso. E assim ele fez. Conversou com aquele companheiro de trabalho, e o companheiro de trabalho falou: Nossa, mas interessante, não tinha parado para pensar nisso, mas a ideia é tua, Fulano? Não, um amigo meu, né? Passei para você a sua situação, e esse amigo meu me deu essa orientação, né? Me deu essa opinião dele, eu estou passando para você que eu achei muito pertinente, muito interessante. E a pessoa colocou em prática na vida dele e conseguiu, aquele momento, né, aquele problema que ele tinha ser solucionado. Então, o que que isso quer dizer? Nós estamos propagando uma mensagem positiva trazida pela espiritualidade, uma mensagem positiva do Evangelho de Jesus. E assim nós vamos divulgando essa luz, vamos fazendo a luz em nós, porque é dada a nós a possibilidade também do nosso aprimoramento e reflexão, e fazendo a luz ao derredor, nesses companheiros de jornada que podem trazer para si próprios essa mesma luz, independente de querer da orientação, né, religiosa, mas percebendo a orientação que a espiritualidade, a orientação que o Evangelho nos traz. Então, possamos aqui entender, né, que se a providência divina só gradualmente revela as verdades, é porque sabe da nossa limitação. E se hoje nós estamos tendo a oportunidade de um esclarecimento maior, contribuamos de certa forma com a propagação dessas verdades de forma mais revelada, vinda do alto, aos nossos irmãos de jornada e principalmente a nós próprios. Muito obrigado, queridos irmãos, pela oportunidade de trabalho e possamos nós aproveitar o dia a dia, o cotidiano, a cada momento, para que a luz do Evangelho de Jesus se faça em nós e para que nós possamos divulgar essa mesma luz àqueles que estão junto conosco nessa caminhada terrestre. Obrigado pela atenção de todos, uma boa semana e muita paz.